Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos na nossa live número 62, nosso vídeo, gravado aqui no canal, analisando a experiência de Camilo na espiritualidade após o seu desencarne pelas portas do suicídio. No último vídeo, nós estudamos as aulas que Camilo e seus companheiros começarão a ter junto a um dos instrutores que, junto a Jesus, escolheram trabalhar pelos suicidas. Vimos então que na introdução da primeira aula que eles terão na Cidade Esperança, Camilo e os demais alunos, colegas de classe, presenciaram o instrutor muito elevado, com a aparência de jovem, por ter trabalhado por muitos anos junto aos jovens e crianças, esclarecendo o Evangelho de Jesus. Nesse momento, então, da aula, eles sentem uma paz muito grande, um envolvimento, e não ousam sequer falar, mantendo um silêncio, mantendo um respeito pelo professor. Vemos aí, então, que nessa parte da obra, Camilo informa que aquelas vibrações envolviam a todos de forma doce, as lágrimas que refrescaram as pupilas requeimadas pelo pranto do sofrimento e as ondas magnéticas do hino que tocava chegava às suas almas, envolvendo-os naqueles sons do hino mirífico, unificando as suas mentes e trazendo então nos acordes irresistíveis a vibração favorável para a concentração de pensamentos e de vontades. Camilo diz então que no meio daquele silêncio tumular, em que eles não se distraíam sequer com os incômodos que afetavam eles no seu íntimo, a voz de Aníbal, que é o instrutor, que conviveu com Jesus, inclusive, grave e carinhosa a um só tempo, espalhou seu convite pela sala, dizendo: "Vamos orar, meus irmãos. Antes de quaisquer cometimentos que tentemos para fins elevados, cumpre-nos o honroso dever de nos apresentarmos ao Deus Altíssimo por meio das forças mentais do nosso espírito, homenageando-o com nossos respeitos e para nós solicitando suas bênçãos divinas." Então, antes de começar a aula, Aníbal convidava todos a uma oração, e todos nós devemos fazer isso antes de iniciar qualquer atividade, especialmente aquelas que dizem respeito à nossa elevação espiritual. Devemos buscar pela oração esse diálogo com o nosso Criador. Camilo então diz que as pupilas acesas no fulgor da inteligência penetraram o íntimo dos seus corações, como se levantassem das sombras interiores dos seus seres aqueles pensamentos, a fim de iluminá-los. Ele então diz que teve a impressão perfeita de que aquele olhar faiscante
eram tochas vivas que iluminavam as almas temerosas e combalidas dos suicidas ali presentes, uma a uma, e baixaram as suas frontes, amedrontados na presença daquela força superior psíquica que visitava os refolhos da alma de todos. Os refolhos da alma de todos. Bondoso, prosseguiu então Aníbal, dizendo: a prece, meus caros irmãos, será o vigoroso baluarte capaz de manter serenos os vossos pensamentos à frente das tormentas oriundas das experiências e renovações indispensáveis ao progresso que fareis. Vejam que ele já está ensinando o valor da prece, a importância da prece. Ela que será o baluarte, o sustentáculo deles nas provações que sofreriam. Aprendendo a alçar a mente ao infinito, nas suaves e singelas expressões de uma oração sincera e inteligente, estareis de posse da chave áurea que vos levantará o segredo da boa inspiração. A prece, de fato, é essa chave que nos leva ao contato com Cristo, ao contato com o Senhor, e nos inspira. Orando, apresentando-vos confiantes e respeitosos ao Pai Supremo, como é dever de cada um de nós, dele recebereis o influxo bendito de forças ignotas, que vos habilitarão para o heroísmo necessário às lutas das realizações cotidianas, próprias daqueles que desejam avançar pelo caminho do progresso e da luz. Notem a importância da oração e como ela, fazendo esse influxo bendito das forças divinas, porque entramos em contato com o Pai Supremo, nos habilitam para o heroísmo das lutas necessárias, a fim de enfrentarmos os desafios, vencermos os obstáculos do cotidiano, do dia a dia. Quem deseja, portanto, avançar pelo caminho do progresso e da luz, precisa da oração para repor as energias, o ânimo, bem como receber as inspirações da espiritualidade. Impulsionados pela oração bem sentida e compreendida, aprendereis progressivamente a mergulhar o pensamento nas regiões festejadas pelas claridades celestes. A oração, portanto, precisa ser sentida, compreendida, para que nós mergulhemos o pensamento nessas claridades divinas e voltareis esclarecidos para o desempenho das mais árduas tarefas. Notem mais uma vez que é através da oração que nós voltamos mais preparados para desempenhar as tarefas difíceis, as tarefas mais árduas. É através da oração, portanto, que recebemos esse ânimo, essa força. Ele diz: é no intuito de vos iniciar nesse roteiro proveitoso que vos convido a estenderdes o pensamento pelo infinito, acompanhando o meu, ou seja, o pensamento dele. O objetivo dele era, portanto, instruir todos os alunos ali para que seguissem o pensamento do instrutor Aloísio. Não importa, então, que a rescaldante lembrança dos delitos cometidos para trás vos pese nas consciências, nem que, por isso, dificuldades de expansões vos entravem o necessário desprendimento. Percebam que, mesmo com o nosso histórico de erros, mesmo com o passado de delitos, nós devemos buscar a oração. Não importam as dificuldades que possam entravar nosso desprendimento. O que é preciso, o que se torna urgente e inadiável, é querer iniciar a tentativa. Isso que importa, a nossa iniciativa de buscar a oração, de nos arrojarmos vigorosamente reanimados pela mais viva coragem que pudermos convocar nas profundezas do ser. Muitos pensam que para orar nós precisamos estar quase num estado de santificação, de beatitude, mas na verdade
O que é necessário é a iniciativa de querer o bem, da coragem de convocar das profundezas do nosso ser essa força para a caminhada pelos canais da prece. Porque se nós não nos prepararmos, e eles ali naquele curso iniciático de conjugação mental com os planos superiores, como haveriam de penetrar nesses canais da prece a fim de vos edificardes? Ele pergunta a todos os alunos: vocês não teriam preparo necessário para realizar o curso sem buscar a oração, sem buscar os canais da prece, que edifica a todos? Então, Camilo diz que Aníbal orou, atraindo os nossos pensamentos miseráveis para aquelas estradas suaves, distribuidoras dos bálsamos consolativos, das forças renovadoras. Notem que o conjunto de pensamentos ali eram de espíritos endividados, espíritos que cometeram delitos graves, mas uma vez guiados pelo pensamento de um mestre como Aníbal, os seus pensamentos também foram guiados e direcionados para o Altíssimo, renovando as suas forças. À proporção que orava, uma faixa fosforescente de radiação opalina estendia-se sobre ele e, abrangendo a assistência, a todos envolvia em um como ósculo maravilhoso de bênçãos. Imaginem que beleza não é acompanhar a oração de um espírito da estirpe de Aníbal, que conviveu com o Cristo e dedicou séculos da sua existência para o Evangelho, para a Boa Nova. Uma faixa fosforescente de luz o envolvia e abrangia todos os colaboradores ali presentes, bem como os alunos, os ex-suicidas. O hino acompanhava docemente em surdina as palavras ungidas de fé que Aníbal proferia. Imagine que bonito também o acompanhamento da melodia enquanto Aníbal orava. E dulcíssimas impressões lenificavam as contusões ainda doloridas do passado. Aníbal de Silas sentou-se ao centro do semicírculo, formado pelos 6 iniciados que acompanhavam. Pedro e Salústio, os outros assistentes, colocaram-lhe na fronte o diadema de luz, ligando a tela espelhenta pelos fios argênteos que conhecemos. Então, aquele mecanismo que Camilo citou no último estudo, que ele comparou com a mesma estrutura que ele tinha visto no hospital, foi colocado sobre a fronte de Aníbal. Vamos ver então qual o propósito daquela máquina, daquele dispositivo para aquela primeira aula. Um minuto grave de recolhimento e fixação mental predominou entre o grupo de mestres que víamos em ação, concentrando-lhes, harmonizando-lhes a vontade. Então, os assistentes começaram a se concentrar em volta de Aníbal. Logo após, iniciou o catedrático a explanação da sua importante aula. Pela magnitude do que se passou então, não apenas naquele dia, como nos subsequentes, durante essas aulas inesquecíveis, pela capital influência que exerceu sobre nosso destino, nosso desenvolvimento moral e mental, e a importância do método pedagógico, absolutamente inédito para nós, dedicaremos capítulo especial à sua exposição, cientes de que, apesar do esforço e da boa vontade que empregarmos, apenas reflexo muito pálido do que presenciamos, conseguiremos apresentar ao leitor. Camilo, então, faz essa nota direta ao leitor, dizendo que o aprendizado foi tão profundo através dessa técnica que Aníbal usou, utilizando-se desse instrumento, dessa máquina que ele ligou o seu pensamento, que Camilo dedicou um capítulo inteiro somente para descrever a ação do pensamento de Aníbal sobre esse dispositivo. E aí nós vamos ver como se dá essa didática que a espiritualidade superior utiliza para dar aulas, para passar a boa nova da melhor forma possível. Essa nota número 35 a gente já leu
ela faz referência a um item que já passamos, falando justamente da experiência mediúnica em que ele omite as informações detalhadas para uma obra específica. As demais notas também. E aí vamos adentrar o capítulo 17, intitulado Vinde a mim. Camilo então diz que Aníbal entrou a comentar a urgência de cada um de nós, como da humanidade inteira, quer do plano físico terreno ou do invisível inferior e intermediário, se reeducar sob a orientação das fecundas normas cristãs. Então a aula de Aníbal começou falando das problemáticas que os homens encarnados passam e os desencarnados também, nas zonas inferiores e intermediárias. Afirmou, em análise sucinta, contrariando ideias que muitos de nós abrigavam, não existir misticismo supersticioso nem fatos miraculosos e anormais na epopeia magnífica do cristianismo. Epopeia que não se limitava do presépio de Belém ao drama do Calvário, mas que se estendia das esferas de luz às sombras da terra, perenemente, em lances patéticos, positivos, sublimes, a que só a cegueira da ignorância deixa de apreciar devidamente. Então, depois de falar sobre as problemáticas dos espíritos encarnados e desencarnados da zona inferior, Aníbal diz que não há nada de magnífico, de maravilhoso, no sentido de sobrenatural, no cristianismo. Não há uma epopeia cheia de misticismo e de inverdades. O que há, na verdade, é as esferas de luz iluminando a terra, de forma sublime e positiva, que somente a cegueira da ignorância não enxerga beleza nas lições cristãs. Ao contrário disso, o cristianismo, doutrina universal, cuja origem se fixa nas próprias leis sempiternas, possuía bases práticas por excelência, trazendo por finalidade a recuperação moral do homem para si mesmo e a sociedade em que for chamado a viver no seu longo carreira evolutivo, com vistas ao engrandecimento da humanidade perante as leis sábias do Criador. Então, Aníbal continua a sua preleção ensinando o que nós vimos aqui no estudo de outras obras, por exemplo, depois da morte de Leon Denis, e também nas demais obras que estudamos aqui no canal. Por quê? Eu lembro muito bem que nós passamos pelo histórico do Espiritismo e do Cristianismo, e foi demonstrado justamente isso. A mensagem cristã é uma só, e ela foi direcionada à humanidade desde a antiguidade, desde os tempos antigos, através de inúmeras doutrinas. Mas a humanidade não valorizou esses ensinamentos. Então, a função do cristianismo é elevar a humanidade, trazer um convívio harmônico, a fraternidade universal e tantos outros valores que a humanidade em geral ignora. Essa é a função do cristianismo e posteriormente também do espiritismo, já que o espiritismo é cristão. Aníbal então continuou dizendo que os homens terrenos projetaram sombras sobre os ensinamentos do mestre excelso, envolvendo-os em complexos calamitosos, por empanar-lhes o brilho da essência primitiva com inovações e atavios próprios da inferioridade pessoal de cada um. Aqui ele está falando justamente da poluição que os homens fizeram à mensagem divina, não somente no cristianismo, mas em toda a mensagem que vem do céu. Os homens poluíram com seus interesses mesquinhos. Da mesma forma, então, que em outras religiões, em outras crenças, nós acompanhamos essa mancha causada pelo erro humano, com o cristianismo também. Envolveram os ensinamentos de Jesus na complexidade humana, empanando o brilho da essência primitiva no sentido da origem divina da palavra do Cristo, quando foi ensinada pela primeira vez, por isso primitiva,
com essas inovações do mundo, adaptando o ensino de Jesus para os interesses mesquinhos e passageiros, próprios da inferioridade de cada um. Os homens então desfiguraram a verdade apresentada pelo Cristo. Os ensinamentos, o expoente máximo que foi o Mestre, foi então compuscado por essas ideias mesquinhas da humanidade. Aníbal asseverou com veemência impressionante, da qual Camilo diz que não julgaria capaz um adolescente, porque ele se apresentava como um, não é? Que só os magnos e altruísticos conhecimentos das doutrinas educativas expostas pelo excelso catedrático Jesus de Nazaré permitiriam a nós outros, como a humanidade, ensejo à reabilitação imprescindível, preparando-nos para a aquisição de uma nova e elevada moral, para a sanidade de ações capazes de levarem a alvorecer em nossos míseros corações horizontes vastíssimos. O que Camilo está dizendo? Que Aníbal, apesar de se apresentar como um adolescente, trazia um conhecimento profundo da doutrina do Cristo e dos ensinamentos que elevam as almas. Demonstrou, assim, que a verdade dita pelo Mestre nos dá ensejo à recuperação, à reabilitação, nos preparando para uma elevada moral, para a sanidade das ações, que preenche os nossos corações míseros, de ressurgimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo na escala de ascensão para a vida abundante da imortalidade. Essa a função do cristianismo e do espiritismo, preparar a humanidade para a ascensão da vida na imortalidade. Que doutos, sábios, gênios que fôssemos, de nada nos aproveitariam tão lustrosos cabedais se ignorantes continuássemos das normas da moral do Cristo de Deus. Aníbal então provou a Camilo e aos demais que não importa se nós somos muito inteligentes, doutores, sábios, intelectuais, gênios que fossem, de nada adiantaria conhecer as leis divinas se continuassem ignorantes da moral do Cristo, da moral do Cristo de Deus, em cuja aplicação reside a glória da felicidade eterna. Não basta, portanto, conhecer a letra do Evangelho, é necessário aplicar a lei moral divina, as normas da moral do Cristo, para alcançarmos a felicidade eterna. Uma vez que sabedoria sem amor e sem fraternidade tem suas fictícias glórias apenas no seio das sociedades terrenas. Olha que frase forte. O conhecimento, a intelectualidade sem amor, sem fraternidade, tem glórias somente aqui na terra, mas não nos céus. Aníbal, então, ensinou que aquela primeira aula consistiria na apresentação de sua personalidade aos suicidas ali presentes, que eram discípulos dele. Que necessário seria que o conhecêssemos intimamente, a fim de que seus exemplos estimulassem a todos na senda espinhosa em que eles seriam chamados a solver vultosos débitos. Então, olhem que curioso. Aníbal, primeiro, na primeira aula, iria falar dele, a fim de que seus alunos identificassem nele o líder necessário para guiá-los na caminhada dolorosa que eles teriam nas encarnações seguintes, já que eles são suicidas e sabiam da necessidade de expiar numa nova reencarnação. Ele explicou então que era necessário ele falar da sua personalidade, porque será sempre de boa pedagogia que o mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos, a quem ele inicie, e também para que os alunos aprendessem a amá-lo, a confiar nele, tornando-os seus amigos, considerando-o bastante digno de ser ouvido e acatado. Vejam que pedagogia interessante.
passar os pensamentos do professor para que os alunos o respeitem, o valorizem, o considerem digno de ser o seu instrutor. Que pudessem, então, numa primeira análise, observar nele próprio os efeitos imarrecíveis de um caráter reedificado pelo amor do bom pastor Jesus, redimido pelos preceitos que deveriam, pela vez deles, conhecer para reerguerem-se das sombras da impiedade em que jaziam. Camilo e os demais precisavam enxergar nele um discípulo do Cristo, redimido pelos seus erros, para que eles também conhecessem a forma de soerguimento das sombras onde eles estavam. Pois a verdade era que, Camilo diz, desconhecíamos totalmente o cristianismo legado pelo mestre Nazareno. Não éramos cristãos, senão adversários do Cristo, ovelhas rebeladas que em verdade não conheciam seu pastor. Nós já vimos aqui na obra que Camilo era católico, Belarmino também, e os demais conheciam o catolicismo, conheciam Jesus, se diziam cristãos, mas na verdade não praticavam nada do que aprendiam na igreja. Então Camilo confessa, não era cristão, apesar de conhecer os ditames do cristianismo através da religião católica que ele abraçou quando estava encarnado. Camilo confessa que era, na verdade, um adversário do Cristo, uma ovelha rebelada que não conhecia Jesus. Então, o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a última existência, testemunhada nas terras da Itália durante os ominosos dias da Idade Média, mas as variadas migrações terrenas no giro evolutivo que lhe fora próprio, seus deslizes como espírito em marcha, que também é, as lutas pela redenção frente aos sacrifícios e às lágrimas das reparações, os impulsos para o bem, os incansáveis labores que lhe trouxeram os méritos nas inspirações do vero arrependimento pelo tempo perdido. Então vejam que Aníbal não trouxe somente a última existência na Itália, em que ele foi queimado vivo nos postes de Roma por mando do imperador Nero. Ele também falou das outras existências em que ele também errou. Então, olha que interessante, o professor não falou só das suas vitórias, falou das suas derrotas, das suas quedas, das suas lutas pela redenção. Naquele momento ele já era um discípulo do Cristo, um espírito de escola, um espírito elevado, mas confessou aos seus alunos o seu passado de erros antes da sua ascensão espiritual, a fim de que Camilo e os demais enxergassem nele um homem comum, que chegou no seu patamar por esforço próprio, por ligar seu coração e seu pensamento ao Cristo. Então, Aníbal compartilhou os seus sacrifícios, suas lágrimas, seus impulsos para o bem, os trabalhos que lhes trouxeram méritos, que lhes trouxe méritos, nas inspirações do arrependimento sincero pelo tempo perdido. Vejam que Aníbal também se arrependeu pelo tempo que perdeu na terra, como nós também muitas vezes já passamos ou vamos passar. Esse arrependimento sincero do tempo perdido. Trabalhos sempre crescentes, cada vez mais difíceis, os aprendizados realizados durante a erraticidade, ou seja, o período que ele passou de uma encarnação a outra, as tarefas e missões no plano astral e também no plano físico, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos, a fim de provar seus devotamentos a Jesus Nazareno, a quem ele se ligou pelas ardências de uma paixão que nada mais poderia ensobrar ou arrefecer. Interessante, portanto, a didática de Aníbal, mostrando aos alunos suas fraquezas das vidas passadas, as suas vitórias também, os motivos que o levaram a seguir o Cristo e como ele o fez. Aníbal compartilhou, então, todas as suas vivências. Camilo prossegue. No entanto, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal
traduzidas em imagens e cenas a se refletirem na tela miraculosa que lhe ficava junto. Então agora a gente começa a entender por que Aníbal usava aquele instrumento que foi ligado à sua mente, foi colocado à sua fronte, e aquele espelho defronte dele, aquela tela grande defronte dele, passavam então as suas experiências. As palavras dele eram traduzidas em imagens, em cenas. Então nós vimos no último estudo que Jesus Cristo, quando pregou à humanidade, quando estava aqui na Terra, foi revelado aqui nessa obra que enquanto Jesus falava, painéis mentais explicativos surgiam para todos, e por isso eles puderam fixar para sempre os ensinamentos de Jesus. Inclusive os discípulos, quando escreveram os evangelhos anos depois, lembravam com detalhes de todas as cenas vividas com o Cristo, comprovando a utilização desses quadros. E nós vimos também que Aníbal dominou essa técnica e ia aplicar ela também nas suas aulas. Nós vemos aqui então que Aníbal utilizou-se daquele instrumento para fazer isso. Enquanto ele falava, os quadros explicativos surgiam na tela, em imagens e cenas, à medida que ele contava o seu passado. Assim foi que, enquanto Aníbal falava, a realidade de suas transmigrações terrenas e espirituais se reproduziam ali com tão verídica nitidez que nos julgaríamos coparticipantes seus através das idades ressuscitadas dos repositórios secretos dos seus pensamentos. Que interessante esse instrumento! Um dia na Terra, com certeza, ele também existirá. Imaginem vocês, enquanto alguém conta uma história, essa história se transforma em cenas, em imagens, através de um aparelho, um notebook, um computador, uma tela de televisão. Imagine que interessante esse instrumento. E não estamos longe disso, né? A tecnologia está tão avançada hoje que não duvido nada que surja algo parecido com isso no futuro próximo. Enquanto a gente fala, as cenas se reproduzem nessa tela à medida que nós narramos. Nós vemos hoje a inteligência artificial criando imagens, criando vídeos, criando histórias a partir de textos. Então não está realmente muito longe disso acontecer. Ocorre que nessas aulas que Camilo presenciou, Aníbal ia narrando a sua própria experiência do passado, tanto nas últimas vidas como também no período que ele passou no mundo espiritual, e tudo era visto com nitidez nessa grande tela, como se eles fossem coparticipantes das experiências narradas. Pois alta sugestão sobre nós exercida dominava nossas faculdades, ligando-as à vontade do mentor e dos seus cômpares ali presentes. Então, além das imagens aparecerem na tela, as vontades deles também estavam vinculadas ao pensamento de Aníbal e dos assistentes por essa força magnética que ele possuía, levando-os a olvidar, a esquecer de que não passavam de meros alunos que recebiam a introdução à primeira aula. Imaginem fazer esse curso, hein? Que curso maravilhoso não deve ser aluno de Aníbal e ver essas telas, essas imagens a partir da narrativa desse instrutor. Era apenas a primeira aula. Camilo prossegue dizendo: positivamente mais real, mais completo e sugestivo do que o cinematógrafo dos dias vigentes, ou seja, do cinema, mais convincente que as cenas teatrais que tanto absorvem e arrebatam o observador, porque era a vida em si mesma, natural, humana, realmente vivida. O retrospecto do pensamento de Aníbal ia passando gradativamente pela tela, enquanto nem mesmo desta nos lembrávamos, pois não a distinguíamos. Deixa eu fazer uma pausa, porque é muita informação interessante.
Camilo diz então que as imagens eram tão perfeitas que era muito melhor que um filme ou que uma peça teatral. E além disso, a vivência era tão real porque de fato eram lembranças reais de algo vivido realmente, que eles sequer percebiam a existência da tela ali. Era como se eles estivessem vendo de fato alguém da vida real, de uma vivência atual. Mas na verdade eram vivências reais, porém do passado de Aníbal. O retrospecto do pensamento do mentor ia passando pela tela, e nem mesmo a tela eles percebiam, porque não a distinguiam, senão os fatos empolgantes que se decalcariam em nossas mentes, quais estímulos para futuras tentativas. Não é difícil entender por que essas lições ficam gravadas na mente de quem assiste, porque marca tanto a realidade que fica fácil gravar. Nós temos muito a memória fotográfica. Então, imaginem que as aulas expostas hoje pelos professores fossem verdadeiros filmes, muito reais, porque se tratassem de lembranças de algo que aquela pessoa viveu. Então é óbvio que isso vai marcar, vai facilitar o entendimento, vai facilitar a gravação dos ensinamentos. Imagine um professor contando, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, e enquanto ele fala, as imagens vão surgindo melhor que um filme, melhor que um teatro. Era assim que Camilo assistia à aula do Aníbal. Quando cessou o dramático desfile, o belo instrutor adolescente surgia ao nosso entendimento como um ser amado, de quem nunca mais nos desejaríamos apartar. Notem a importância da didática. Aníbal usava essa didática, além de contar as suas experiências, para trazer essa afetividade com seus alunos, mostrando para eles que ele era humano também, como eles eram, também passível de erros no passado, mas que hoje se tratava de um ser muito elevado, pelas próprias escolhas realizadas. Fora, por assim dizer, um consórcio de nossas almas com a sua, o que se verificara por meio das exposições feitas, porquanto a mais viva atração afetiva nos impelia para ele, correspondendo assim os nossos sentimentos aos seus nobres e fraternos desejos. Então, além de verem as imagens na tela, eles se ligaram à alma de Aníbal, à alma do instrutor, criando essa afeição, essa ligação nobre e fraterna. Não obstante, observando nossa confusão, porque Camilo diz que o fato surpreendia eles todos para a explicação de que eles não tinham conhecimento anterior suficiente no acervo das suas inteligências até ali, o Aníbal falou, suspendendo os trabalhos por aquele dia. Então vejam, foram tantas informações inéditas, foram tantas didáticas desconhecidas por Camilo e por seus colegas, que eles ficaram um pouco confusos. Então Aníbal encerrou a aula e explicou: as cenas a que acabastes de assistir, deslizando sobre essa tela reprodutiva, que não é senão um espelho singular para vós desconhecido, no qual deixei que se refletisse minha própria alma, foram as minhas recordações, caríssimos discípulos, acordadas, intactas, vivas dos refolhos supremos da consciência. Então ele começa a explicar como funcionava aquele instrumento. Era um espelho em que aparecia a vivência de Aníbal da forma que ele de fato viveu. São as suas recordações colocadas com imagens muito vivas. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem as existências planetárias, como as espirituais, imprimem nos escaninhos da alma, nas camadas profundas da consciência, toda a grande epopeia das trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. Então vejam que Aníbal explica como funciona o registro das nossas vivências no nosso perispírito. Eu já falei por diversas vezes aqui do exemplo que Kardec dá no Evangelho e no Livro dos Espíritos sobre a chapa fotográfica, que ele utilizou porque era um instrumento da época
que mais se assemelhava à explicação que ele queria dar. E como Kardec era muito didático, ele utilizou essa ferramenta para facilitar a compreensão. Então a chapa fotográfica, quando o fotógrafo tira a foto, e naquela época tinha aquela explosão de luz, né, porque imprimia nessa chapa o registro da foto, da mesma forma o nosso perispírito também é marcado por nossas escolhas. Aníbal então explica que toda vivência, toda experiência fica marcado na consciência. A trajetória, as ações, as obras e até os pensamentos ficam registrados. Por isso a gente consegue acessar, por isso ele conseguiu demonstrar ali naquela tela toda a sua vivência. Sua longa e tumultuosa história encontra-se neles próprios gravada, como a história do globo onde já vivemos, se acha arquivada nas camadas geológicas e eternamente reproduzida, fotografada, igualmente arquivada nas ondas luminosas do éter através do infinito do tempo. Então olhem que interessante também. Além da chapa fotográfica, a gente pode usar outro exemplo para facilitar a compreensão. A história da Terra também está registrada na geologia, né, nos registros da rocha, nos registros que dormitam aí no solo, no subsolo, no núcleo da Terra. Então, da mesma forma que a trajetória da Terra, desde a sua criação, encontra registro nas rochas, nos fósseis, também nós guardamos as nossas experiências, as nossas escolhas e até os nossos pensamentos nesse arquivo do éter que permanece no infinito do tempo. Por sua vez, o corpo astral, envoltório que trazemos presentemente, ou seja, o perispírito, como espíritos livres do fardo material, porque eles estão desencarnados, é um aparelho delicadíssimo e fiel. O perispírito é muito delicado e fiel, porque guarda tudo, cuja maravilhosa constituição ainda não são capazes de compreender, registra com nitidez idêntica os mesmos depósitos que a consciência armazenou através do tempo. Então notem, nós temos 2 depositórios de registros, a consciência e o perispírito. Vejam que ele fala aí, os mesmos depósitos que a consciência armazena, também o perispírito arquiva nos seus arcanos, reflete ou expande-os conforme a necessidade do momento, tal como fiz agora. Então, olha que interessante, quanto mais elevado formos, maiores controles teremos sobre esses registros, maior controle teremos. Poderemos acessar esses pensamentos, essas vivências do passado, conforme a necessidade do momento. Como ele estava dando uma aula e ele queria mostrar para os seus alunos o que ele passou, ele acessou esses depositórios, porque ele tem elevação para isso. Nós um dia também teremos, porque está tudo registrado no nosso perispírito e na nossa consciência. Bastando para isso a ação da vontade educada. Vejam que não basta a vontade. Se bastasse a vontade, todos nós poderíamos fazer isso. É necessário uma vontade educada. E essa educação é educação moral. Aí sim nós conseguiremos realizar o que Aníbal fez ali. Ora, ele diz, se tivesseis educadas as faculdades da vossa alma, se cursando universidades na terra, esclarecendo inteligências como homens que foram, e igualmente houvesseis cultivado os preciosos dons do Espírito, assim vos apossando dos sublimes conhecimentos das ciências psíquicas, além de não haver convosco a possibilidade de uma derrota produzida pelo suicídio, porquanto vos teríeis colocado em planos muitas vezes superiores aos que medram as paixões e insânias que a este dão causa, agora estaríeis à altura de compreenderdes minhas expressões mentais sem o auxílio, por assim dizer, material desse aparelho. Então vamos voltar aqui porque é muita informação.
O que Aníbal está dizendo, está explicando para Camilo? Ele está dizendo: se vocês tivessem as faculdades da alma educadas, se nas faculdades da terra vocês esclarecessem as inteligências, como também o espírito, se apossando dos conhecimentos das ciências psíquicas, se vocês tivessem feito isso, se dedicado ao intelecto, mas também à moral, primeiro, vocês não cairiam na derrota do suicídio, porque teriam colocado num plano muito mais superior do que reinam as paixões e a insanidade que dão causa ao suicídio, estariam também à altura para compreender as expressões mentais de Aníbal. Que interessante. Ele está sendo muito claro a Camilo e a todos eles. Se na terra vocês tivessem estudado, mas também dedicado ao espírito, não se matariam, porque deixariam as paixões e a insanidade lá embaixo, enquanto elevassem as suas almas. E agora vocês estariam aptos para compreender o que eu fiz, sem o auxílio desse aparelho que me fotografou e animou meus pensamentos, as lembranças, as recordações, reproduzindo-as para vocês, tal como se acham arquivadas nos livros secretos do meu espírito. Então, essa foi uma questão que, quando eu li essa parte, eu me perguntei, porque eles haviam informado que Aníbal dominava essa técnica. Qual técnica? Enquanto ele ensina, quadros mentais passam nas mentes dos indivíduos. Porém, ele se utilizou desse aparelho. E aí eu pensei, ele domina a técnica ou precisa do aparelho? E aí ele esclarece. Ele precisa do aparelho porque somente por meio deste aparelho é que Camilo e os demais alunos conseguem enxergar as suas emanações mentais. Mas se eles tivessem se dedicado ao espírito, eles não precisariam do aparelho para enxergar essa vivência que ele narrou ali. Ele narraria e eles veriam sem a necessidade do aparelho, conforme se acha arquivada nos livros secretos do espírito de Aníbal. Ele então prossegue. O que vocês acabaram de ver aqui é uma operação melindrosa. Exige sacrifício por parte de quem a tenta. Meus irmãos de ideal aqui presentes e meus discípulos forneceram-me fluidos magnéticos necessários à corporificação das imagens e à reprodução dos sons, a fim de que meu esforço não fosse demasiado. Mais uma informação, então, da necessidade do aparelho. Além do aparelho, era necessário que tivessem espíritos em volta dele doando o fluido magnético necessário para que as imagens e os sons pudessem ser enxergados, vistos, mas também ouvidos pelos alunos. Aníbal até conseguiria fazer isso sozinho, mas ele se cansaria muito. Seria um esforço demasiado. Envolvidos naquele ambiente dominado por ondas especiais, de um magnetismo superior, que é o principal elemento reinante ali, vós mesmos vos sugeristes a convicção de que comigo vivestes minhas vidas, quando a verdade era apenas que assistíeis ao desenrolar do pretérito em meu ser depositado. Então, a realidade era tão presente ali para eles, porque aquele aparelho, somado às emanações fluídicas, eram tão fortes que Camilo e os demais achavam que tinham vivido aquelas experiências junto com Aníbal, mas na verdade eles estavam só assistindo. É que era tão real e eles estavam tão ligados emocionalmente e psiquicamente com o quadro que eles pensavam que estavam transportados para aqueles momentos. Porém, ele informou que em tempo eles não tardariam a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vós mesmos o passado que ainda dormita, porque mantendes embrutecidos
pelas repercussões chocantes do vosso estado de suicidas, dons da alma que nas entidades normais despertam com facilidade, tão logo ingressam na espiritualidade. Outra informação interessante. Ele diz a Camilo e aos demais que eles teriam também essa capacidade de doar os fluidos magnéticos, de expor as suas vivências através daquela técnica, desde que abandonassem o embrutecimento causado pelo suicídio. Que as almas em estado normal, ele diz aqui, despertam na espiritualidade com essa capacidade, com mais facilidade. Todavia, não competirá a mim, diz o mentor, o orientar-vos nesse áspero e doloroso retrospecto. Não caberia ao Aníbal, portanto, fazer a regressão dos suicidas, fazer com que eles retornassem às suas vivências anteriores. Não seria papel dele. O conhecimento que com o fato agora presenciado adquiristes, comum nos planos da espiritualidade, mesmo vulgaríssimo, ou seja, muito comum, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra para galardão dos homens por meio da ciência psíquica transcendental. Olhem que revelação! Ele está dizendo o que eu falei agora há pouco. Muito em breve na Terra, através da disciplina ciência psíquica transcendental, nós também poderemos utilizar dessas técnicas, desses aparelhos, em que nós vamos narrando as vivências experimentadas e essas vivências vão sendo transmitidas por um aparelho, por uma tela. Todos serão capazes de realizar essa tarefa, o que vai ser um motivo de grande avanço para a ciência humana, chamada de ciência psíquica transcendental. Até lá, porém, haverá o homem de moralizar-se. Nós não teremos essas conquistas enquanto não moralizarmos o nosso espírito. O intelecto tem um limite, o avanço tecnológico tem um limite. Esse limite só é ultrapassado quando nós moralizamos o nosso espírito. Por isso que muitas pessoas vão falar de visitas dos extraterrestres, de civilizações de outros planetas que conseguem fazer essas viagens pelo universo. São seres que já alcançaram a moralização também dos seus espíritos e por isso ultrapassaram o limite que existe do intelecto para avanço da tecnologia. Eu acredito nisso. Eu não acredito que existam raças alienígenas capazes de viagens interplanetárias que não tenham a sua moral educada, elevada. Eu não creio que existem raças inferiores capazes de realizar visitas interplanetárias por vontade própria. Porque para mim, conforme o ensinamento da doutrina espírita, eu interpretei dessa forma, que o avanço intelectual tem um limite. Quando o avanço moral acompanha o avanço intelectual, aí esse limite é ultrapassado e nós recebemos essa ciência avançadíssima que possibilita, inclusive, a viagem pelo universo. Então, até que nós tenhamos esse tipo de tecnologia, o homem precisará de moralizar-se, desenvolver faculdades preciosas do espírito, as quais no momento ele ignora possuir. De fato, a humanidade ignora o avanço do espírito, pensa só na matéria, a fim de que só então torne-se digno de tão sublime aquisição, para que não venha a servir-se de um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas. E aí fica fácil a gente entender. Deixa eu só finalizar a frase. Para que não seja um dom de natureza divina como instrumento de crimes e paixões subalternas, como tem acontecido com outros valores sagrados que até hoje há recebido. Ele está dizendo, esse tipo de tecnologia, esse tipo de didática, pedagogia, não pode vir à Terra nesse momento, porque senão vai ser usada como instrumento de crimes e de paixões subalternas. E não é difícil a gente imaginar.
Porque se existe hoje uma tecnologia capaz de reproduzir nossos pensamentos, grande parte da humanidade iria utilizar esse dispositivo certamente para fazer imagens violentas, imagens eróticas, imagens de humor baixo. Eu não tenho dúvidas disso, porque nós utilizamos a tecnologia hoje para reproduzir esse tipo de conteúdo. Imagine se a humanidade tivesse acesso a esse tipo de tecnologia. O pensamento de quem narra, de quem conta uma história, é reproduzido numa tela como se fosse um filme. Imagine se existisse isso hoje. A quantidade de filmes de baixo teor vibratório que seriam produzidos. A quantidade de filmes eróticos com pensamentos baixíssimos que as pessoas hoje do mundo iriam reproduzir nessas telas. Isso não há dúvidas. Então ele é claro que esse tipo de tecnologia não chegará à Terra enquanto a gente não nos moralizarmos. Porque senão nós vamos usar esse tipo de conhecimento como instrumento de paixões subalternas e até mesmo de crimes também. Porque muitas pessoas vão imaginar, por exemplo, pessoas famosas nesses seus pensamentos e vão reproduzir essas imagens, trazendo calúnia, difamação. Hoje, muitas pessoas utilizam vídeos falsos para espalhar mentiras. Então, é muito simples entender que esse tipo de tecnologia, de fato, ainda não pode ser uma realidade. Porque senão iria estimular esses crimes, essas paixões, como tem acontecido com outros valores sagrados que nós recebemos. Vamos, então, já chegando ao final da aula de hoje, do estudo, vamos só ler mais esse parágrafo. Ele então prossegue: na própria Terra, esse dom, cujo valor inestimável ainda é desconhecido às inteligências vulgares, foi exercido para as altas finalidades da educação das primeiras massas que se fizeram cristãs. Olha que interessante essa informação. Ele está dizendo que essa técnica do pensamento que é reproduzido numa tela foi utilizado para educar as primeiras massas cristãs, os primeiros discípulos do Cristo após o seu desencarne. Seria difícil fazer compreender o sublime alcance do Evangelho do Reino a criaturas simples e iletradas apenas com o ardor da oratória, a magia do verbo. Olha só que interessante. Deus permitiu que esse tipo de tecnologia, de didática dos painéis mentais fosse utilizado com os primeiros cristãos. Porque senão eles não iriam entender, era uma sociedade iletrada, um pouco conhecimento. O verbo somente não seria suficiente. Então Jesus, compassivo e amoroso, Senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós, dono da maior força mental que já nos foi dado conceber, expondo suas formosas lições, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes maravilhados o esplendor de visões interiores que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. Que interessante essa informação, que eu não encontrei em alguma outra obra espírita. Ele diz então que essa técnica da reprodução da oratória através de imagens mentais, individualmente para quem está ouvindo, foi utilizado pelo Cristo, porque ele é possuidor dessa capacidade. Enquanto ele ensinava, os painéis mentais passavam nas mentes de cada um, facilitando a compreensão e a absorção dos ensinamentos do Cristo. Depois que ele se foi, essa técnica não foi utilizada, que nós saibamos, do contrário vai ser dito aqui. Porém, hoje nós não temos acesso a isso, porque é um conhecimento de um ser extremamente elevado, como o Cristo.
Reflitamos, portanto, em tudo que aprendemos no estudo de hoje, que trouxe valiosos ensinamentos sobre a didática divina para converter os corações, e agradeçamos a Deus, através da oração, por essa experiência, por essa dádiva, por essa possibilidade. Nos colocando à disposição do Cristo para aprender também pela oratória, pela leitura, a fim de que alcancemos também esses painéis mentais no futuro, a fim de facilitar nossa compreensão. Que esses ensinamentos possam chegar aos nossos irmãos que não conhecem o Evangelho e que eles se sintam também tocados pela palavra do Cristo para mudarem o seu íntimo e buscarem novos conceitos em suas existências. E que nós, dedicados ao estudo e à palavra do bom amigo, possamos praticá-la no dia a dia, olvidando o nosso passado de erros e nos candidatando a um futuro de acertos e de alegrias proporcionados por nossas escolhas de hoje. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.